Shalom! Bem-vindos ao novo quadro da Congregação Israelita Beit Shalom. Qual que é o nome desse quadro? De frente com a Bíblia. Qual que é o objetivo? Nós vamos responder alguns questionamentos que vocês fazem, tanto nos comentários aqui do YouTube, como principalmente os comentários que vocês fazem lá no Instagram, na caixa de perguntas que nós estamos abrindo no Story da Congregação Israelita Beit Shalom. Então, caso você não siga no Instagram, vá lá para o Instagram e passe a seguir a Congregação Israelita Beit Shalom. Siga também a minha conta pessoal, Filho de Levi, lá no Instagram, e nós vamos interagir muito com vocês através das mídias lá do Instagram. Mas nós coletamos algumas perguntas e vamos responder essas perguntas usando a Escritura Sagrada como base para essas respostas. Então, antes de nós iniciarmos, Mike, coloca a vinheta. Vamos então para o tema central desse primeiro episódio, De Frente com a Bíblia. Nós recebemos uma pergunta a respeito do que é o judaísmo messiânico. E essa é a pergunta que nós vamos iniciar aqui, esse quadro, trazendo uma resposta muito embasada. Mas antes de eu trazer essa resposta para você, eu gostaria que, se você ainda não curtiu, você curta essa live, que você possa fazer muitos comentários e contribuir com a sua opinião e posicionamento e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se não se inscreveu ainda no canal, está assistindo os conteúdos aqui, mas não é inscrito, faça a sua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para quando nós estivermos no ar. A maior parte dos nossos programas são ao vivo, tá? Então, domingo, terça e quinta, nós temos programação ao vivo. E para você não ficar sem acompanhar ao vivo, ative o sininho da notificação. Lembrando que todo esse conteúdo é uma cortesia da Congregação Israelita Beit Shalom, uma sinagoga judaico-messiânica, ou seja, composta de judeus e descendentes de judeus que estão em restauração das suas raízes de fé, mantendo o testemunho em Yeshua como Mashiach prometido ao povo de Israel. E se de alguma forma você deseja fazer uma contribuição, os dados para a contribuição com a Congregação Israelita Beit Shalom estão aparecendo aí na sua tela. Também eu não posso deixar de recomendar para vocês um maravilhoso curso desenvolvido pela Congregação Israelita Beit Shalom para todas essas pessoas que desejam se aproximar do judaísmo messiânico, conhecendo as práticas de fé, as principais preces, as principais liturgias, tudo que envolve o judaísmo messiânico, a religião vivida por Yeshua e por seus discípulos. Se você ainda não é aluno, torne-se aluno. O primeiro link que vai aparecer para vocês aqui na descrição desse vídeo é do curso Judaísmo Messiânico na Prática. Esse material que nós vamos usar e todos os outros materiais que nós utilizamos aqui no YouTube estão disponíveis para quem faz parte da comunidade do Hateshuvah. Então, se você quiser fazer parte, o link também está aqui nessa descrição e você vai ter acesso a esse material e a todos os outros materiais que nós utilizamos, mais os vídeos que estão aqui para você assistir numa plataforma premium digital, sem propaganda e interrupção, e assistindo inclusive offline, se assim você desejar. Dito esses recados, então, vamos para o tema central do nosso programa. E essa primeira pergunta está aí na tela para você. O judaísmo messiânico é uma nova religião? Tendo em vista que a maior parte das pessoas desconhecem por completo o judaísmo messiânico, elas acham que a religião, judaísmo messiânico, é uma coisa nova, que surgiu recentemente, então nós vamos nada mais, nada menos que convidar a Bíblia Sagrada para que ela nos dê essa resposta e que nós possamos fundamentar então este conceito. Judaísmo messiânico é uma nova religião ou não? Então, acompanha na tela a introdução para essa resposta que nós preparamos para vocês. Não. Categoricamente não. O judaísmo messiânico não é uma nova religião. Ele é a plena restauração da fé original dos primeiros discípulos de Yeshua. Todos eles eram judeus
e acreditavam que Yeshua, no caso, era o Mashiach prometido nas Escrituras, mas continuavam vivendo conforme a Sagrada Torá. O próprio Yeshua afirmou em Matitiahu, ou Mateus, capítulo 5, verso 17, não pensem que eu vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir, mas eu vim dar pleno cumprimento. Então, os primeiros seguidores de Yeshua, conhecidos como Talmidim, e você hoje conhece como discípulos, não é? Mas são alunos, Talmidim são alunos, não deixaram de ser judeus, nem fundaram, em hipótese alguma, uma nova religião. Nós vemos então, e eu vou apresentar para vocês alguns conceitos a partir daqui, que mesmo após receberem Yeshua como Mashiach, mesmo após a Yeshua ter andado com eles, lhes ensinado, mesmo após a morte e ressurreição do Mashiach e Yeshua, os seus primeiros discípulos, né, continuaram vivendo o judaísmo. Agora, o judaísmo messiânico, por quê? Porque eles alcançaram, não é, o mérito de reconhecerem quem era o verdadeiro Mashiach, que no caso, Yeshua. E então nós vamos apresentar para vocês textos na Bíblia Sagrada que fundamentam essa posição de que os primeiros discípulos de Yeshua eram judeus e continuaram sendo judeus e vivendo como judeus após a morte e ressurreição de Yeshua. O primeiro texto que eu vou te apresentar, você encontra aí em Atos capítulo 3, o verso 1, e diz assim, ó, Kefa e Yohanan, né? Então Pedro e João, subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Esse texto de Atos, capítulo 3, mostra que mesmo após a morte e ressurreição de Yeshua, não é? Mesmo após os discípulos tendo sido cheios do Ruach HaKodesh, lá em Atos, capítulo 2, mesmo após todos esses episódios, eles continuavam indo ao Beit HaMikdash, ou seja, ao templo sagrado, a casa de santidade, não é? Agora, analise comigo. Se, após a morte de Yeshua, eles tivessem deixado de ser judeus, o que deveria ter acontecido aqui eles deveriam estar indo para uma igreja. Mas por que eles não estavam fazendo isso? A resposta é óbvia, como o texto demonstra, porque eles não mudaram de religião e não fundaram uma nova religião. Continuaram vivendo como judeus e sendo judeus. E diga-se de passagem, nem sequer existia o conceito de igreja aqui nesse contexto que nós estamos analisando. Então, eles continuavam indo ao Beit HaMikdash, ou seja, ao templo, a casa de santidade. E aí nós vamos ver vários textos para responder. Judaísmo messiânico é uma nova religião? E nós estamos apresentando para vocês a base de que não é uma nova religião, mas é a continuidade de uma religião muito antiga, que é a religião de Yeshua e dos seus primeiros discípulos. Próximo slide aí, você vai acompanhar comigo. O próprio Shaul, que muitos pensam ter rompido com o judaísmo, testifica diante do Sanhedrin. Então, aqui em Atos capítulo 23, o verso 6, quando ele já está sendo julgado muito tempo depois, já tinha viajado toda a terra ali conhecida, levado a mensagem messiânica aos não-judeus inclusive, mas na hora que ele vai fazer a sua defesa, ele diz assim, ó, eu sou Perushim, filho de Perushim, ou seja, eu sou Perush, né? Eu sou fariseu, filho de fariseu. Então eu sou Perush, ou seja, fariseu, filho de fariseu. Se ele tivesse abandonado a fé judaica, se ele tivesse deixado de ser um fariseu, ele deveria ter dito aqui, eu fui fariseu, não é? Eu era fariseu, mas não é o que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Eu sou, não é? Então, eu sou fariseu, filho de fariseu. Fica muito claro então para nós, não é? Dentro desse contexto, que ele continuava vivendo a religião do seu pai e ele deu seguimento a essa religião com a única diferença que agora, não é? A fé messiânica, que é uma esperança judaica, no caso de Shaul HaShalia, né, do missionário
Shaul, ele reconheceu Yeshua como Mashiach e acrescentou isso ao seu estilo de fé, ou seja, eu continuo sendo fariseu, mas um fariseu com testemunho de Yeshua, o Mashiach prometido ao povo de Israel. Em outra ocasião, em Atos capítulo 24, verso 14, ele vai dizer o seguinte: eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na Torá e nos profetas. Então alguém pergunta, judaísmo messiânico é uma religião recente? Não, é a religião de Yeshua, é a religião de Kefa, é a religião de Yaakov, é a religião de Shaul, é a religião dos primeiros discípulos de Yeshua. Mas nós não vamos ficar somente por aqui, nós vamos continuar. Então nós temos alguns textos, mostrando que, mesmo após a ressurreição de Yeshua, todos os seus discípulos continuavam participando das festas bíblicas, das santas e sagradas convocações. Atos 18, 21 diz assim, mas importa de todo modo que eu celebre a festa, no caso aqui, Shavuot em Jerusalém. Então, Shaul, ele estava indo para Jerusalém para celebrar a festa de Shavuot, ou seja, mesmo depois da morte e ressurreição, muito tempo se passou e ele continuava indo para uma das 3 festas que nós chamamos em hebraico de Shelosh Reglaim, ou seja, as 3 festas de peregrinação, que é o Pesach, o Shavuot e o Sukkot, que são festas aonde o templo estando de pé, todo judeu é obrigado a peregrinar até Jerusalém para essa santa convocação. E além disso, os discípulos continuavam guardando o sagrado dia de Shabat. Nós vemos em Atos 13, 14, e tem muitos outros versículos, eu não quis trazer todos para não ficar muito extenso esse primeiro episódio, mas diz assim, e chegando a Antioquia, da Pisídia, entraram na sinagoga no dia de Shabat e sentaram-se. Fica muito evidente aqui, primeiro, que eles não foram a uma igreja, não existe, e não foi também em um domingo, foi num dia de Shabat, em uma sinagoga comum, ortodoxa, convencional, e na sinagoga eles apresentavam o Mashiach e Yeshua como sendo o cumprimento das profecias messiânicas. Agora, esses versículos deixam muito claro que a fé em Yeshua como Mashiach não rompeu com as escrituras nem com a identidade judaica. Pelo contrário, confirmou as promessas feitas aos patriarcas. Como disse Yeshua à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Yohanan 4, 22, uma discussão que Yeshua está tendo aqui com a mulher samaritana, e ele termina essa discussão dizendo, pois a salvação vem dos judeus. Portanto, o judaísmo messiânico não é uma invenção moderna, nenhuma seita, nenhuma nova religião. É o retorno às raízes da fé bíblica, onde Mashiach judeu, discípulos judeus e a base de vida continua sendo Torá, agora vivida, óbvio, com entendimento, luz e direção do ungido de Israel, Yeshua HaMashiach. Então, o que fica muito evidente aqui para nós, obviamente que nós temos muitos outros textos para fundamentar a fé que nós vivemos, é que o judaísmo messiânico é a religião de Yeshua e dos seus primeiros discípulos. Alguém pode dizer, não, mas Yeshua não tinha religião. Claro que tinha. Se você analisar, ele nasceu judeu, foi circuncidado como um judeu, comia kasher como um judeu, congregava no Shabat como um judeu, era um rabino, só pode ser um rabino, obviamente, se pertencer ao contexto do povo judeu. Ele ia ao Beit Hamikdash, ele conversava com fariseus, ele conversava com saduceus, conversava com essênios, conversava com zelotes, ou seja, interagia com todos os contextos da vida comunitária dentro da comunidade de Israel, não é? E morreu como um judeu, ressuscitou como um judeu, discipulou os judeus para levarem a mensagem do Messias judeu a todos os judeus e a todas as nações até os confins da terra. Retornará como um judeu para se assentar no trono do judeu Davi, seu descendente, e reinará como o rei judeu sobre todas as nações da terra. Então, judaísmo messiânico é a fé de Yeshua e dos seus primeiros
discípulos. E essa resposta, ela serve tanto para as pessoas do cristianismo quanto as pessoas do judaísmo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de aceitar, não é, que o judaísmo messiânico existe, sempre existiu e continuará existindo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tenho plena convicção que crescerá muito, 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 se fortalecerá muito, porque assim como era nos dias da vinda de Yeshua, assim será nos dias do seu retorno. Então é necessário que esses descendentes do povo de Israel, essas ovelhas perdidas da casa de Israel, voltem para casa, se reconectem com a Torá, vivam a fé do Messias de Israel, preparando assim o caminho de retorno para o ungido de Hashem, para que ele possa retornar e reinar sobre todas as tribos de Israel reunidas nas mãos do Mashiach e Yeshua, o Mashiach prometido ao povo de Israel. Agora, respondida essa primeira pergunta, nós vamos por uma segunda pergunta que eu considero muito, muito pertinente. E essa pergunta eu consideraria até uma pergunta que vai trazer uma resposta polêmica, não é? Que pergunta será que é essa que nós vamos ver agora? Mas antes de eu mostrar para você essa pergunta polêmica, eu não posso deixar de pedir para você curtir a live, compartilhar, deixar muitos comentários. Também volto a reforçar, se quiser fazer uma contribuição com a congregação israelita Beit Shalom, os dados vão aparecer para você aqui na tela. Se ainda não é aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática, torne-se aluno e, se quiser esse material e todos os outros que nós usamos, seja membro da comunidade do Hat Teshuvah e você vai ter acesso a esse material. Então, vamos lá. Mike, coloca na tela aí qual que é a próxima pergunta. Olha só essa pergunta. Vocês acreditam na Trindade? Olha que pergunta essa que nós recebemos. E é uma pergunta muito pertinente para que possamos responder. Óbvio que quem já acompanha a congregação israelita Beit Shalom há mais tempo já sabe a resposta, não é? Sim ou não. Mas quem é novo, quem chegou agora, quem ainda não entendeu muito o que é o judaísmo messiânico, não é? Fica nessa dúvida. Então, respondendo de uma forma simples, a resposta é não. Nós não acreditamos na Trindade. Mas calma, você que é trinitariano, não sai do vídeo. Volta, calma, que eu vou te explicar. Por que eu não posso acreditar na Trindade? Não é? Nós não acreditamos porque nós cremos que Deus é um. Por que nós cremos que Deus é um? Porque Ele é indivisível, Ele é absoluto e eterno. Essa é a declaração central da fé bíblica, proclamada diariamente por todo o povo de Israel. Em Devarim, Deuteronômio 6:4, diz assim: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, a palavra aqui, Echad, ela em hebraico significa um, único, unificado, e não 3 em 1 ou 1 em 3. Não é? Essa é a base do monoteísmo bíblico transmitido a Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então, essa é a base da fé monoteísta. A fé dos primeiros profetas sempre foi monoteísta. E é isso que eu preciso que você entenda. Se a Trindade fosse uma verdade bíblica, ela estaria plenamente revelada a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi. E nós não encontramos esse fundamento nem essa base em nenhum texto do Tanar, a não ser construções teológicas que tentam construir essa base trinitária. Se a Trindade fosse uma verdade bíblica, ela teria sido revelada a Abraão. Se a Trindade fosse uma verdade bíblica, ela teria sido revelada a Moshe Rabbeinu, a Moisés, o nosso mestre. Se a Trindade fosse uma verdade bíblica, ela teria sido revelada a Davi,
por exemplo. Se a Trindade fosse uma verdade bíblica, o próprio Mashiach, Yeshua, teria falado a respeito desse conceito, mas nós não encontramos isso, fundamento, na Bíblia. E lembra que o nome desse quadro é De Frente com a Bíblia. Então, eu vou colocar você agora de frente com a Bíblia e te responder porque não acreditamos na Trindade. Shayahu, Isaías 43:11 diz assim, eu sou o Eterno e fora de mim não há Salvador. Shayahu 44:6 diz, eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Elohim. Então, esse aqui é o conceito. Aí, Shayahu também 45:22, olhem para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, esse é o conceito do Tanar dos profetas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Yeshua. Por quê? Porque o conceito da Trindade pegou o Mashiach, não é? O Messias prometido, e promoveu ele. Não é? Essa teologia promoveu o Messias ao status de Deus. Ele mesmo nunca disse isso ou afirmou, mas a teologia e a construção sistemática da teologia promoveu o Messias a um pé de igualdade na divindade, colocando ele como coigual, coexistente e co-criador com o próprio Criador. É isso que a teologia fez e nós rejeitamos essa doutrina porque não é uma doutrina bíblica, é uma construção teológica posterior. E Yeshua nunca ensinou uma trindade. E Yeshua sempre confirmou o Shema como o maior de todos os mandamentos. Você encontra isso, por exemplo, em Marcos 12:29. Ele cita diretamente Devarim 6:4, que é o que eu acabei de dizer. Ele disse, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então, se o Eterno é um e Yeshua está dizendo isso, óbvio que ele não se inclui nessa unidade composta como a teologia tenta fundamentar. Ele nunca se declarou um Deus junto com os outros, mas como um enviado de Deus, servo, filho obediente, Mashiach. Essa foi a declaração de Yeshua. Vamos para um outro texto, e isso vai ficar ainda mais claro para vocês. Em Yohanan, João 5,30, ele vai dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo. Como que um Deus, não estou dizendo que ele é, mas dizem que ele é, diz que ele não pode fazer nada? Não é? Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele é um enviado de Deus, e é isso que ele deixou claro. João ainda, 14:28, ele diz, o Pai é maior do que eu. Ora, se ele é coigual, como que ele está dizendo que o Pai é maior do que ele? Não é? Obviamente, submissão. Yohanan 17:3 ele diz, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua, o Mashiach, a quem enviaste. O texto está dizendo que a vida eterna depende de que reconheçamos que Deus é o único Deus verdadeiro e Yeshua é o enviado de Deus. Não é divindade ou Deus, segunda pessoa, seja lá como o conceito teológico tenha fundamentado. Mas, obviamente, que não é somente aqui. O monoteísmo no judaísmo messiânico é fundamental, é o alicerce do judaísmo messiânico, não é? Muitas vezes até o judaísmo tradicional não consegue entender o que é o judaísmo messiânico. Então ele acha que o judaísmo messiânico é uma forma de cristianismo. E eu respeito essa forma de pensar, e eu entendo essa forma de pensar. Mas o judaísmo messiânico não é uma forma de cristianismo e não tem vínculo com o cristianismo, porque ele é anterior a qualquer resquício de cristianismo. Então, o monoteísmo no judaísmo messiânico. Nós cremos que Yeshua é o Mashiach prometido nas Escrituras. Ele é o Ben Elohim, o Filho de Deus, no sentido bíblico, aquele que foi escolhido, ungido, obediente até a morte, ressurreto e glorificado. E aí, a base é Terrilim, Salmo 2,7 diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso é replicado, inclusive, em Atos 13:33 e em Hebreus 1:5, como cumprimento dessas profecias na pessoa bendita de Yeshua
o Mashiach prometido ao povo de Israel. O termo Filho de Deus não indica uma divindade separada, mas um relacionamento espiritual, profético e funcional com o Eterno, assim como Israel também foi chamado de Filho de Deus, e Israel não faz parte da Trindade, não é? Então, Shemot 4:22 diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Olha só, Israel está sendo chamado de filho de Deus. Israel está sendo chamado de primogênito, mas ninguém colocou Israel em pé de igualdade com o Criador ou como parte de uma deidade composta. Então, Yeshua representa Israel em obediência perfeita. Ele é o filho porque faz plenamente a vontade do Pai. Portanto, não, e categoricamente não cremos na Trindade, porque ela é uma formulação posterior com crenças greco-romanas, não encontrada respaldo nas escrituras hebraicas, nem ensinadas por Yeshua e por seus primeiros discípulos. Nós cremos que Deus é um e que Yeshua é o Mashiach, o Filho obediente, ungido, servo do Eterno e nosso Redentor. Não um Deus encarnado, mas aquele a quem Deus exaltou. Deus o exaltou, está escrito em Filipenses 2:9. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Então, quem exaltou a Yeshua? Deus, o Criador dos céus e da terra. Atos 2:22 diz assim, homem aprovado por Deus, falando sobre Yeshua, que ele é um homem aprovado por Deus entre vós, com milagres e sinais que Deus fez por meio dele. Então está muito claro. Não é? Aí Colossenses 1,15 vai dizer, ele é a imagem, ou seja, ele reflete a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele é o primogênito da criação, mas ele foi criado. Ok? E para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, nós temos uma playlist aqui no canal só sobre o Messias na visão judaico-messiânica e tem vários vídeos lá muito profundos e muito interessantes. Agora, olha 1 Coríntios 15, o 27 e 28 que diz, pois ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que isso não inclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então fica muito claro aqui a questão da hierarquia e que Yeshua, em momento algum, ele se coloca em pé de igualdade com o Criador, pelo contrário, como servo obediente, obediente até a morte e morte no madeiro. Yohanan 17:3 novamente vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. A vida eterna não consiste em crer na Trindade, não consiste em crer que Jesus é Deus, como as pessoas querem formular, não consiste na crença de que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Na verdade, isso é um problema sério, porque isso é considerado idolatria. Tudo bem que as nações o façam, mas um judeu, em hipótese alguma, pode crer dessa forma, porque isso fere o princípio da fé monoteísta, que é a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Apocalipse 3,14 diz, e ao anjo da congregação em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira. Presta atenção, o princípio da criação de Deus. Então Yeshua é o princípio, ou seja, o Mashiach é o princípio da criação de Deus, mas tem um princípio. E nós temos vários textos, não é, para fundamentar essa crença de por que não cremos na Trindade. Então, 1 Coríntios 15:45 diz, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, que é o Mashiach, em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:47, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Ok? Timóteo 2, e eu acho que Timóteo 2,5 seria fundamental para a pessoa descartar a crença da Trindade.
e começar a desconfiar de todo o texto mal traduzido que dá a entender uma suposta trindade, quando na verdade Timóteo aqui deixa muito claro. Presta atenção, eu quero que você leia comigo. Porque há um só Deus. Quem está escrevendo isso aqui é Paulo, muito tempo depois de Yeshua, para um discípulo. Ele está escrevendo assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele poderia escrever aqui agora o quê? Ele poderia escrever o Deus Jesus. Não poderia ter escrito? Mas olha o que ele vai escrever. O Mashiach, o Messias Yeshua, vírgula. O que ele é? Um homem. Então, porque há um só Deus, que é o Criador, e um só mediador entre Deus e os homens. Mashiach Yeshua, homem. Então, mesmo muito tempo depois da morte e ressurreição de Yeshua, Shaul continua considerando Yeshua como um homem, não como um Deus, como as pessoas pensam. Não é? Um conceito errado, um conceito estranho ao judaísmo e aos primeiros discípulos do Messias de Israel, Yeshua. Agora, olha só quanto texto eu apresentei aqui para vocês só com 2 perguntas. Não é? Eu quero que você deixe aqui perguntas que você gostaria de fazer, que nós vamos anotar essas perguntas, selecionar algumas perguntas e nós vamos trazer essas perguntas para vocês. Mas antes de nós mostrarmos aqui uma próxima pergunta, eu quero dizer que você pode contribuir com a congregação israelita Beit Shalom, se assim você desejar, se você entende que esse trabalho é importante e quer fortalecer o trabalho dessa organização religiosa para que ela cresça, se estruture e ela possa verdadeiramente ajudar todas as pessoas que estão em processo de techuvá, você pode fazer a sua contribuição. Quer imergir no conhecimento do judaísmo messiânico? Vá tornar-se um aluno do curso Judaísmo Messiânico na Prática. Lá você vai ter mais de 50 aulas, 25 módulos, várias apostilas, tutoriais que vão te apoiar para você conhecer o judaísmo messiânico na prática, para você assimilar, entender, compreender e praticar a mesma fé de Yeshua e dos seus primeiros discípulos. Quer esse material? É só você entrar para a comunidade do Hatshuvá, você vai ter esse material e todos os outros que nós usamos aqui. Agora, Mike, coloca na tela aqui essa pergunta que foi feita. Vocês seguem a lei? E aí talvez a pessoa que fez essa pergunta deve estar pensando assim. Vocês sacrificam animais? Né? Vocês apedrejam a pessoa quando ela é condenada por um crime que é prescrito como apedrejamento na Torá? Eu acho que esse é o nível de pergunta que a pessoa está fazendo. Se vocês creem que Yeshua é o Mashiach, vocês continuam nos velhos ritos da lei mosaica? Eu acho que esse é o teor dessa pergunta. E o que você acha que eu vou dar de resposta para essa pergunta? O que você acha que eu vou responder? Sim ou não? Será que é uma resposta simples ou é uma resposta complexa? Mas essa resposta fica para o próximo episódio. Na semana que vem, às 12 horas, terça-feira, nós estaremos aqui de novo de frente com a Bíblia. E essa e outras perguntas que vocês vão fazer serão respondidas no próximo episódio. Desejo a vocês uma ótima semana. Shalom, shalom.